Oi, pessoal, boa tarde. Ai, gente do céu, acho que eu tô com eco, né? Tentei arrumar aqui pra não ficar com tanto eco, mas tô sentindo eco. Deixa eu ver só se eu consigo arrumar um pouquinho. Quem sabe assim ficar melhor. Ah, sei lá. Acho que eu falo muito alto também, né? Bom, gente, semana passada eu fiz uns stories falando um pouco do processo da minha filha, né? Que eu escuto das pessoas que ela não se importa muito com a opinião das pessoas, e isso é bom. E quando eu falo não se importa com a opinião, gente, é aquela coisa assim, ah, eu vou fazer isso, ai, mas o que que as pessoas vão pensar? Ah, só faz, entendeu? Então, assim, o que importa pra ela é o convívio ali, né? Eu, a avó, um amigo outro. Isso não quer dizer que ela não pratique empatia, tá? Então, só para deixar isso claro. Mas, enfim. E o que que aconteceu? Algumas amigas minhas tiveram gatilho com isso e eu achei, já tinha, né, entendido que é um assunto para a gente falar um pouco mais do que em stories apenas. Então, eu trouxe hoje aqui esse tema, né, da gente construir, como construir essa autoestima nos nossos filhos, nos nossos adolescentes. Então eu trouxe aqui algumas estruturas para a gente ir pensando. E só para dar um recado aqui rápido, que não tem a ver com a live, gente, eu sei que assim, 5 horas não dá muito, né, pra gente ver live, porque geralmente a gente tá no trabalho, etc. Mas no horário que a galera pode, tipo depois das 6, 7, eu tô trabalhando. Então, assim, é o que tem, tá? Vai ter que ser às 5 horas, então depois vocês salvem, compartilhem aí pro pessoal ficar sabendo do tema, tá? Então, toda quarta-feira, às 5 horas. Pílulazinhas curtas, com intenção máxima de 15 minutos. Acho que hoje vai passar, mas vamos ver. Bom, então assim, com relação a essa questão da autoestima dos adolescentes, vamos começar pelo seguinte, porque isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. E talvez seja interessante você pegar papel e caneta, anotar frases que você sempre ouviu na sua vida e que isso reverbera ainda, né? Especialmente relacionado ao que a gente aprendeu no sentido de dar importância, né, em relação ao que as pessoas vão pensar. Mas vamos lá. Quais são as ideias, né, que a gente chama na TCC de crenças? Quais são as ideias que eu tenho, eu, mãe, pai, cuidador, que pulei uma parte aqui, gente, que me faz pensar nas coisas que eu entendo que eu tenho que fazer, que é esperado que se faça, que eu entendo que é esperado deste adolescente que seja feito também. Então, nós vamos construindo, eu vou dar uma aprofundada aqui, tá, gente? Nós vamos construindo ao longo da nossa vida essas crenças, né, que faz com que a gente viva a vida depois, de forma disfuncional, na maioria das vezes, e depois quando a gente vai compreendendo, tentando ser um pouco mais funcional, porque a nossa crença ela vai fazer parte da gente. Mas vamos lá. Talvez eu entenda, por exemplo, que eu tenho que dar conta de tudo. Então, eu espero que o meu filho... Eu vou falar filho aqui, tá, gente? Para quem é cuidador, tá valendo também, tá? Que o meu filho, ele precisa estudar, ele precisa cuidar das coisas da casa, ele precisa tirar notas boas, ele precisa ter uma vida social, ele precisa fazer exercício físico, ele precisa... Porque eu também entendi que eu preciso muito. Que eu ter, e isso é uma coisa que a gente fala muito hoje, né? De eu ter essa agenda cheia, ter muitas coisas para fazer, acaba sendo sinônimo de que a gente é responsável, de que a gente... Tempo livre não é bem visto, né? Vamos começar por aí, então? Tempo livre não é bem visto. Então, se o meu filho está no ócio, por exemplo, alguma coisa está faltando esse menino fazer. Porque tempo livre significa que está
sei lá, tá preguiçoso, tá deixando de estudar, tá deixando de fazer alguma coisa. Então tá. Então qual é essa crença que faz com que isso também opere enquanto mãe, né? Enquanto pai ali, e de isso influenciar nessa educação que eu vou dando para o meu filho. Então vamos pegar esse exemplo. Se eu entendo que ficar parado significa que algo que deveria estar sendo feito não está sendo feito, ou que se está parado, está sobrando tempo, dá para colocar mais tempo nesse rolê aí eu já vou ter uma coisa de sobrecarga, porque eu vou estar sempre cobrando esse adolescente de fazer coisas, ele não vai ter tempo de ócio e, por consequência, ele vai ficar cansado, tá? Que é o tema da nossa próxima live. Ele vai ficar cansado por quê? Porque essa questão do cansaço mental, gente, desse esgotamento físico, ele já é, assim, claramente visto nos adolescentes. Exceto alguns raros. Mas por quê? Porque tudo mudou, né? A dinâmica de escola, essas demandas que a gente vem trazendo, enfim. Então pensa aí, essa é a primeira tarefa, assim, pensa aí em coisas que você sempre ouviu e que são fortes e que você entende que isso acaba propagando, tanto no seu jeito de funcionar, obviamente, mas que por consequência respinga ou chove no seu filho. Por quê? Porque você sabe aquela coisa de que mãe ansiosa, filho ansioso, e não por uma questão genética, mas porque a mãe é um trator e ela tá querendo fazer e ela vai mandando todo mundo fazer e faz isso, faz aquilo, pede 3 coisas ao mesmo tempo e aí a criança tá numa primeira atividade, ela já tá cobrando a terceira e ele fala, pelo amor de Deus, calma. Então é isso também, né? A forma como a gente funciona vai impactar este adolescente. Só deixa eu voltar para o início que eu fiz aqui, escrevi, não cumpri. O que a gente espera quando a gente fala em autoestima do adolescente? O que a gente espera? Então, o meu entendimento é de autonomia, desse adolescente ter autonomia e de ele ter confiança. Porque se eu estou confiante de mim, do que eu quero, de como eu vou fazer, automaticamente eu vou gerar autonomia, eu vou ter essa autossuficiência. Isso não significa, gente, que ele vai passar por cima de todo mundo, porque a gente também está trazendo valores para eles. Mas sabe aquela coisa que até eu comentei no Stories, assim, daquela pessoa que você vê que vai e faz e que a gente até fica, poxa, queria também, sabe, de sentir que ela é corajosa, de que ela arrisca, de que ela vai. É isso que a gente quer construir no nosso adolescente, certo? Então, para isso, a gente precisa trazer a autoestima, né? Trazer essa autoconfiança, essa autoestima nele. Bom, então falamos sobre as nossas crenças que a gente precisa aí entender, mapear, compreender, porque isso respinga ou chove no nosso adolescente. O segundo ponto são as questões culturais, né? Então, culturalmente, existem regras, que eu não estou dizendo que são boas, mas que a gente se sente cobrado a. Então, vou dar um exemplo clássico aqui para ficar até fácil da gente ir trabalhando e eu não ficar me enrolando. Nota boa. Nota boa, culturalmente, socialmente, é algo que a gente gosta, né? Então, assim, geralmente, eu não estou dizendo que sempre, mas geralmente os pais têm uma preocupação em relação a isso, né? Poxa, eu pago um colégio e meu filho não está tendo boas notas. Se as pessoas verem essas notas, o que elas vão pensar disso, né? Eu tô falando das notas porque é uma coisa fácil, mas tem vários outros exemplos culturais. Vou dar um exemplo melhor, mais ainda prático em relação à adolescência. Eu tô com visita e o meu adolescente passa e não cumprimenta. Por quê? Porque ele tá com a cabeça em outro lugar. Mas eu só olhei o quê? Meu filho mal educado, não cumprimentou a visita, ou cumprimentou meio, oi, como quem diz assim, o que você está fazendo aqui? E eu já fico pé da vida, porque o meu pensamento e aí entra a crença, o que essa visita vai pensar do meu filho? O que eles acham, como que eles vão me achar enquanto mãe, porque ele está tendo esse comportamento?
certo? Então a gente tem aquele estereótipo, mesmo que a gente sabe que é uma coisa meio que... como é que é o termo, gente? Quando é uma coisa que não existe? Esqueci. Mas sabe quando a gente quer uma coisa que a gente sabe? Utopia. Acho que é utopia, né? Não sei, agora eu perdi a palavra, mas enfim. Então, às vezes, a gente quer o quê? A gente quer um adolescente maravigold, né? Educado, estudioso, organizado, um quarto arrumado, hein? Nossa, um guarda-roupa que funciona? Meu Deus. Então tá. A gente tem essa questão de que a gente sabe que o adolescente ele não funciona assim. Nós já fomos adolescentes. A gente vê as coisinhas de outros adolescentes, mas a gente queria que o nosso fosse assim, né? E aí a gente entra num terceiro ponto, que é a comparação. Se eu trago, eu já volto para a questão, eu vou fazer um bem bolado aqui, tá? Se eu sempre trago a questão da comparação, por quê? Porque eu vejo o amiguinho da minha filha que tem um comportamento X que eu acho super legal, mas eu não tô convivendo com esse menino, com essa menina. Eu só tô vendo a parte boa. É a mesma coisa quando o filho fala que a mãe do outro é melhor, mas por quê? Porque não tá convivendo, né? Enfim. Então, quando a gente traz a comparação, seja de um filho para o outro, seja do nosso filho com um primo, do nosso filho com um amigo, a gente está trazendo o quê, gente? A gente está trazendo a comparação. Então eu estou dizendo assim, você não é tão bom, tá? Tem gente aqui que está melhor do que você. Você podia ser igual fulaninho. Você podia estudar igual fulano, você podia arrumar a casa igual fulano, você podia se envolver com as coisas da vida igual fulano, tá? Enfim. Então a gente está dizendo para ele, olha, você não é essa Brastemp toda, você podia dar uma melhorada. Logo, se tem alguém melhor do que você, você não está fazendo muito bem aí o seu papel esperado, que entra na nossa crença lá enquanto pai e mãe de estruturas de vida que a gente criou, tá? De como a gente está funcionando. E aí, então, essas questões culturais, elas acabam permeando a gente enquanto pai e mãe e exigindo dos nossos filhos coisas que às vezes não é sobre a gente. Não é como eu, Débora, funciono. É o que eu acho que o meu vizinho tá olhando e falando, meu Deus do céu, essa é a filha da Débora, entendeu? Então, essa questão cultural, ela acaba influenciando a gente também nessa educação com os nossos filhos e como que isso impacta essa autoestima dos nossos filhos. A comparação que eu falei. Então, por enquanto, temos as nossas próprias questões, as nossas crenças, como a gente está funcionando, como a gente observa que o meio funciona, o que a gente entende que ele espera de nós enquanto pais e dos nossos filhos enquanto adolescentes, e a questão da comparação. Então essas coisas vão minando essa autoestima, obviamente, né? Eu tô falando ali de como a gente funciona de uma forma disfuncional, como eu disse, né? As questões, as obrigações sociais que a gente tem também, né, que entra um pouco na questão cultural, mas eu vou resgatar o exemplo que eu dei sobre as crenças. Então, assim, se eu tenho um entendimento e se o coletivo tem esse entendimento de que tempo ocioso é tempo livre e que ele deveria estar fazendo algo em relação a isso, a gente precisa entender, começar a entender essas demandas, né, esse coletivo, se esse coletivo ele faz parte, né, se essas questões sociais, ela faz parte de, opa, eu preciso ensinar o meu filho isso porque isso é da vida, ele vai precisar entender isso, ou se eu posso abrir mão disso, como o exemplo de meu filho passou pela visita e mal cumprimentou. Então, assim, meu filho podia estar distraído, ele podia não estar tão bem, ele podia ter saído do quarto porque, sei lá, brigou com alguém e aí ele deu um oi atravessado, mas não porque foi intencional. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo também a separar e falar, tá, eu vou ficar pé da vida, ou eu vou chamar atenção, ou eu vou falar algo do meu filho para justificar o comportamento, porque eu acho que essa visita está esperando algo nesse sentido. Depois, óbvio, eu vou lá, eu resgato, eu converso com esse adolescente,
eu tento entender o que aconteceu, eu explico, né, a situação, enfim, o cenário, mas também entendendo esse adolescente, né? Eu não vou simplesmente dizer, olha, na próxima vez coloca um sorriso na cara e vai, né? Porque aí o que eu estou ensinando para ele é, primeiro o que os outros pensam, depois o que você sente. E aí eu não estou construindo essa ideia de que eu vou por mim, eu vou com o meu medo de ser, mas assim, pelo medo de fazer, de tentar, e não pelo medo de como as pessoas vão olhar, do julgamento das pessoas em relação a isso. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui sobre isso. Tem uma coisa que a gente tem muito, que a gente constrói desde criança, assim, para vocês entenderem essa questão de que o outro vai pensar. Um exemplo clássico, né, que acontecia. A minha filha, quando era pequena, lá vou eu trazer as coisas da minha filha, ela que... ela era muito, assim, fechada no sentido de muito pra ela, né? Com quem ela conhecia, ela era ela mesma, mas assim, desconhecido, sai pra lá, não tô te conhecendo. Então, quando a gente entrava no elevador, por exemplo, e alguém cumprimentava ela, mexia com ela, brincava, ela fazia aquela cara de, eu não te conheço. Até hoje ela é assim. Eu não te conheço, eu não vou dar moral pra você. As pessoas, né, enfim, aquela coisa de, sei lá, né? O que a tendência é a gente fazer? Bichinho do mato, cumprimenta o tio, né? Fala com o tio, meu Deus, né? É vizinho. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, eu não fazia. Ela é assim, entendeu? Ela é assim. Então, o respeitar o funcionamento do nosso filho, eu acho que isso é muito importante. A gente entender como que o nosso filho é e respeitar essas características dele. Porque isso dá esse norte pra gente de entender assim, ele é assim, ele é mais introspectivo, então ele não vai chegar, dar oi e querer saber da vida da visita. Não, ele vai dar aquele oi tipo assim, ai meu Deus, tomara que nem me veja, só tô dando oi pra não dar um problema maior pra mim, mas eu já tô indo pro meu quarto de volta. Conheço adolescentes assim, do meu convívio pessoal. Então, é essa coisa da gente, de novo, entender como o nosso adolescente funciona para a gente conseguir respeitar ele. E aí a gente ir trabalhando essa autonomia, essa confiança, essa autoconfiança nele de que você pode ser você mesmo, né? E aí depois quando você for pro mundo, ou conforme você tá adolescente, aí você vai pro mundo, você vai com aquilo que você né? Na confiança das suas características, enfim. Não sei se eu me embolei aqui, mas é porque eu tenho mais coisas para falar. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Promoção, não é promoção de Casas Bahia, não. Como que a gente vai promover isso com o nosso adolescente, tá? Vou ler para eu não me perder, tá, gente? Então, primeiro, me compreender naquilo que eu aprendi, né? Então, como que eu estou funcionando para isso ficar mais fácil de eu compreender como eu estou também trabalhando com o meu filho, tá? Elogiar mais. Eu fiz aqui, escapei o negócio. Na comparação lá, eu tinha um negócio que eu tinha escrito aqui. Mas vamos falar do elogio. Falta de elogio, o que acontece? Se eu não estou elogiando aquelas qualidades, aquelas habilidades que o meu filho tem, eu estou mostrando a falta, certo? Porque se eu estou estimulando ele também a se desenvolver, a ser alguém mais completo, a ser um ser humano ali, se desenvolvendo na adolescência, nas habilidades que ele precisa, respeitando também as características dele, mas pensando nessa fase adulta, eu preciso trazer elogios, eu preciso trazer esse repertório de que, cara, eu sei que eu sou inteligente, eu sei que eu sou extrovertido e isso é bom, eu sei que eu sou introvertido e isso pode ser bom também, né? Porque eu falo, as duas características têm benefícios e coisas ruins, assim, né? Mas é como eu vejo isso e compreendo que, sim, isso é meu e eu respeito que eu sou assim. Esse tchan de falar, eu sei que eu sou assim e eu sei das minhas limitações e das minhas qualidades ao ser assim, eu acho genial, entendeu? E não me entendam aqui que eu estou dizendo que o adolescente pode ser o que ele quiser. Não é isso.
não é ele desrespeitar os outros, seja os pares dele, seja pessoas com autoridade, assim, no sentido de ter ali, né, uma certa autoridade mesmo, professor, por exemplo. Não é isso, gente. Mas se alguém vem e fala assim, porque você fala demais? Eu sou extrovertido mesmo, né? Então, assim, como que eu posso melhorar isso no ambiente que eu tô, se eu tenho que melhorar isso, né? Às vezes a gente precisa fazer esse... Tem um termo que eu uso, uma palavra que eu uso, mas enfim, a gente tem que dar uma equilibrada também, né? Porque o adolescente, ele tá aí, né? Mas a gente também vai precisar ir dosando, mostrando, né? Para ele ter esse equilíbrio. Então, elogiar mais traz para ele essa autoconfiança, constrói nele esse senso de si mesmo com base nas qualidades dele, né? Mas são elogios legítimos, tá, gente? Não adianta falar elogio daquilo que ele não tem habilidade. Nossa, como você é comunicativo, daí a pessoa é super fechada. Não vai colar, né? Então vamos fazer elogios legítimos aí das qualidades que a gente percebe, não das que a gente quer que ele tenha, não, tá? Ter metas acompanhadas. Então, vou usar o exemplo de novo. Esse exemplo é péssimo. Pera, deixa eu pensar aqui. Se eu quero que o meu filho comece a ter mais amizades, e essa é uma necessidade dele também, então a gente vai estabelecer como que a gente vai fazer isso, né? Então quais são os passos? Você já tem amigos na escola, são 1 ou 2? Mas então a gente vai, por exemplo, começar a chamar mais eles para sair. Eu vou conversar mais com esses pais, para esses pais saberem quem somos nós. Quando eu e esses pais tivermos um vínculo ali, né, entender quem é quem, né, e que existe uma confiança, chamar para sair. Enquanto os adolescentes estão assistindo um filme, a gente está tomando um café. E assim eu consigo ir integrando esses adolescentes, fazendo mais coisas, né, com eles. Então, assim, posso pegar o fulano pra gente ir num parque, e existe confiança nisso, porque também, né, gente, precisamos ter isso, né, esse senso de que a gente está entregando o nosso filho para alguém, né. Então, essas metas acompanhadas, tá? Porque não é dizer assim, você precisa estudar mais, você precisa conhecer pessoas, você precisa sair mais, você precisa sair menos, você precisa fazer menos e largar para a criatura. Ela não tem estrutura para isso. Nem a gente, às vezes, tem estrutura para isso. Às vezes, a gente precisa de alguém pegando na mão e falando, vamos olhar isso daqui, vamos ver como é que a gente vai fazer isso, não é mesmo? Então, o adolescente, ele vai precisar disso. Qual é a meta? O que a gente está querendo com isso? Quais são os passos? E eu tô junto. A gente não larga a mão aqui, né? Vamos tudo junto o tempo todo, tá? E demonstração de confiança. Por quê? Eu preciso naquilo que eu confio, né? Vamos de novo para a coerência. Mas assim, se eu demonstro confiança neste meu adolescente, eu vou trazendo para ele também essa referência de que eu não preciso ficar validando, provando aquilo que eu sou, aquilo que eu quero, aquilo que eu estou naquele momento, né? Só que a gente precisa, de fato, demonstrar. Porque se eu falo num primeiro momento, eu confio em você, e num segundo momento eu falo, não dá para confiar em você, não tá muito certo, né? Então, assim, você tá me dizendo isso, eu confio em você. Se você tá me dizendo que o fulano disse isso, porque, vamos lá, existe um histórico de que o teu filho, ele traz as coisas que acontecem com ele, você investiga e você vê que, de fato, existe uma confiança, né, que constrói essa confiança. Então, eu confio. Se você tá me dizendo que isso aconteceu, eu vou partir do princípio que eu confio no que você tá me dizendo. Então vamos entender como isso aconteceu, vamos entender por que isso aconteceu, né? E aí sim você toma as ações ali. Se é algo que não costuma ter essa confiança, então a gente precisa entender melhor o que está acontecendo, tá? Eu não quero ser leviana com isso, mas demonstrar essa confiança no nosso adolescente, naquilo que a gente construiu a confiança, é muito importante. Mas nessa coerência.
Eu confio, eu demonstro, eu falo que eu confio nele, eu trago essa segurança para ele de que, putz, será que eu falo para minha mãe, de repente ela não vai acreditar, eu vou ter que ficar provando o que eu estou dizendo? Então tá, construir isso, construímos, estamos construindo. Confio no que você está dizendo, demonstro essa confiança. Isso não é dizer confiar cegamente não, tá? Então vamos entender o que aconteceu. Fala com um, fala com o outro, entende o cenário todo. É isso. Vou dar um exemplo para ficar fácil. Uma situação que aconteceu de uma agressão física, basicamente, com... Eu vou falar porque senão eu não consigo dar o exemplo. Com a minha filha. Primeira coisa que ela fez quando ela me falou, a primeira coisa que eu entendi o que está acontecendo, por que isso aconteceu, né? Porque era uma pessoa adulta com ela, confiando. Ela sabe que existe isso. Então, assim, por que isso, qual que era o cenário disso, né? Entendendo ali o que tinha acontecido, ela já tinha me explicado, né? Aconteceu isso, a pessoa agiu assim comigo. E aí eu falei, não, eu vou conversar com essa pessoa então, né? Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, porque não dava mesmo, mas eu vou conversar com essa pessoa. No outro dia, eu fui entendendo ali, fulano, você estava junto, né? O que aconteceu? Aí o fulano me disse alguma coisa que não é que eu estava desconfiando da Letícia, mas eu estava elaborando ali, até porque senão depois a pessoa fala, não, mas quem disse isso foi só a Letícia? Então não foi só a Letícia. Fulano viu, ciclano viu, confirmei, tarará. Enfim, então o que eu tomei? A providência foi falar com alguém que estava acima para dizer, entenda a situação aí com essa pessoa, porque se ela não tá gostando de adolescente, ela não tem que estar com adolescente. Então é isso. Primeira coisa foi confiar. Depois eu fui entender com as outras pessoas que estavam ali na cena, no cenário, para ver se elas tinham mais informações além daquilo que a minha filha trouxe, né? Mas existe isso, existe essa construção com a gente. Bom, gente, é isso. Eu vou falando, daí eu falo, deu, porque você já vai expor demais. Então, só recapitular, tá? Entender quais são as suas crenças, como você está funcionando, as questões culturais que norteiam a gente, a questão das comparações, a falta de elogio, as obrigações sociais, e é isso, tá? E aí a gente demonstrar confiança aí para esse adolescente, certo? Coloca isso num papel, vai escrevendo aos poucos, vai observando, tá? E tem outra coisa, gente, percebeu que fez uma comparação? Não deixa passar. Vai lá e fala, meu filho, desculpa, comparei, sabe? Hábito, coisas de vida que a gente está sempre comparando, mas desculpa, não é com você isso, é como eu funciono, você é sensacional, esquece o que eu falei sobre comparar. Se você tem o hábito só de mostrar as não qualidades, começa a mostrar qualidades, tá? Porque assim, o nosso papel é desenvolver esse adolescente, mas não é só trazendo o que ele tem de defeito, né? Primeiro que a gente vai ter que entender, se ele não é o tipo que tira 100 nas coisas, a gente não vai ter que ficar exigindo isso, né? E aí entender aquilo que a gente pode desenvolver, tá? As habilidades que a gente pode desenvolver, tá? E a questão ali das metas acompanhadas. Então, se a gente está estabelecendo aqui uma coisa que a gente quer junto, bora junto nisso daí. Deu para entender? Meu Deus, eu anoto as coisas e às vezes eu acho que eu me embolo na forma de falar aqui na live, essas lives sozinha que a gente vai com os nossos pensamentos mesmo. Mas, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Quarta-feira que vem já temos o tema da live, tá? Que é a questão do esgotamento em adolescentes. Então venha, participa, compartilha e vai me dizendo lá o que vocês querem de tema também, tá? Que isso é legal pra gente ir explorando aqui mais e desmistificando esses adolescentes. Um beijo!